Boa noite, nação bugrina, bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, depois do jogo Guarani e Botafogo. Acabou de terminar o jogo, começou agora o jogo do Cruzeiro, nós vamos fazer depois do levantamento, vimos algumas entrevistas, vamos fazer agora o nosso pós-jogo. Primeiro eu queria agradecer de novo a audiência e a adesão de todo mundo. Continuem curtindo, se vocês gostam, se vocês querem dar sugestão, dê sugestão e curtam cada vez mais o Arquibancada Guarani. Se gostam do assunto que é falar do Guarani, que é cornetar o Guarani, que é falar das coisas boas e ruins do Guarani, vem para o Arquibancada Guarani você também, tá? Vamos falar um pouquinho do resumo do jogo. De novo, um grande resultado. A quinta vitória seguida em casa. É uma campanha do Felipe Conceição sensacional. Mas não começamos bem, não. No pré-jogo, eu tinha falado que a gente tinha que começar aceso, acordado e ir para cima do Botafogo, agressivo, para demonstrar logo de início que a gente queria ganhar o jogo. Ou seja, a gente queria que o Guarani jogasse parecido. Obviamente que é difícil às vezes repetir, cada jogo é um jogo, mas repetir um pouco do bom futebol que a gente viu contra o Cruzeiro. Então a gente queria isso, a gente se empolgou com aquele bom futebol. A formação era a mesma. Comparado com a formação que eu havia dado, ou que eu havia sugerido, era um pouco diferente, mas uma boa escalação que o Felipe fez. Ele só trocou uma peça, voltou com o Júnior Todinho no lugar do Renanzinho. Aqui entre nós, uma boa troca, pelo menos pra gente. E aí tinha tudo pra gente jogar bem. Mas pegamos um Botafogo que veio bem armado, não diria retrancado no início, mas muito precavido para tentar um bom resultado em Campinas. E foi bem difícil. Para somar isso, o Guarani acordou, entrou no jogo absolutamente dormindo, desatento. Tomou um gol aos 4 minutos. Um gol que o meu copiloto aqui, o Marcelo, comentou, e é verdade. O rapaz que marcou o gol do Botafogo, marcou o gol, apareceu o gol do Pablo contra o Cruzeiro. Cabeceou sem precisar saltar. Uma falha absurda, clamorosa do nosso lateral, Cristóvão. Então, estava dormindo. O Guarani até 15 minutos não fez absolutamente nada, apesar de tentar. Não era falta de vontade, mas não estava conseguindo articular o jogo no seu meio de campo, ter jogadas de ataques como a gente viu contra o Cruzeiro. E felizmente aos 18, num cruzamento, numa falha da defesa do Botafogo, a bola sobrou para o Pablo e o Pablo empatou. Merecido, uma jogada bacana. E naquele momento, o Guarani já estava começando a esfriar a cabeça e começar a tocar a bola e tomar conta um pouco do jogo de novo. E foi assim, dos 18 até o final do primeiro tempo, o Guarani foi mais senhor do jogo, o que deu um alento pra gente, uma expectativa boa para o segundo tempo. Perdeu ainda um gol, com o Murilo Rangel ainda no primeiro tempo, mas não foi uma partida brilhante, muito longe daquilo que nós vimos em Belo Horizonte. Começamos o segundo tempo, sem nenhuma modificação, o Guarani ainda começou de novo em cima, mas não era brilhante, a dificuldade ainda continuava. Mas agora, sem ser ameaçado pelo Botafogo, no primeiro tempo a gente teve 3 chances razoáveis de gol do Botafogo, uma grande defesa do Gabriel Mesquita, aos 6, 7 minutos, depois de já ter tomado o gol, e depois um gol absurdo que o atacante Ronald do Botafogo acabou perdendo, felizmente, no primeiro tempo. No segundo tempo não houve nada. O Botafogo não conseguiu também jogar. Então a gente tomou conta desse jogo. E aos 20 minutos, depois de um corta-luz do Murilo Rangel, fez um bom corta-luz, a bola ficou para o nosso lateral Cristóvão, que chutou mais ou menos. E depois de ter dado um chute mais ou menos, o goleiro deles bateu roupa e o Júnior Todinho não perdeu. É um cara artilheiro, dificilmente perderia aquela chance. E não perdeu a chance. Meteu para dentro, fizemos 2-1 e depois daquilo, até o final do jogo, o Guarani conseguiu controlar muito bem o jogo.
Mereceu a vitória? Sem dúvida mereceu, mas não fez um grande jogo. Claramente poderíamos ter tido um jogo melhor, e não teve não foi um jogo tranquilo. Mas o Guarani teve domínio das ações. A gente vê uma evolução, do time, mas não teve domínio das ações. Teve domínio das ações, mas não teve um grande futebol, um futebol vistoso que a gente gostaria de ver para o resto do campeonato. Acho que ainda tem coisa para crescer. Nós temos alguns desfalques, né? Tanto Pablo quanto Bruno Silva não jogam contra o Paraná. O próximo jogo é terça-feira contra o Paraná e nós não temos nem Pablo nem Bruno Silva. Vamos falar um pouco no pré-jogo do jogo do Paraná. A gente vai tentar acompanhar quais são as alternativas que o Guarani pode ter para esse jogo difícil de terça-feira. Até porque o Paraná tomou uma sapatada no final no sul do país, né, do Juventude, e vem mordido, vem absolutamente mordido. Um time que estava disputando, tentando encostar no G4, e com essa cacetada que tomou lá no sul, vai vir necessitando dessa vitória. Então o jogo por si só já seria difícil, nós não tivemos um bom resultado com eles no primeiro turno e vamos ter que jogar muito mais bola do que jogamos hoje para trazer um bom resultado do Paraná. É possível? Eu acredito que sim. Cada vez mais estou convencido daquilo que a gente falou nos outros programas, que o Guarani tem um time muito parecido com todos os times razoáveis dessa Série B. E não tem nenhum time excepcional, tá certo? Mais um item importante, nós estamos agora distanciando do grupo de trás, né? Nós vamos falar um pouquinho das contas agora. Então o Guarani hoje já está, nesse momento, a 8 pontos da zona do Z4, abriu mais 3 pontos, está 10 agora do Botafogo, que é um dos 4 que estão lá na zona do rebaixamento. Então é um jogo muito importante. Nesse momento está acontecendo o jogo do Cruzeiro, que super interessa a gente, está empatando, e alguns outros resultados também podem nos ajudar durante essa rodada também. Então, definitivamente, nós estamos sim consolidando esse afastamento que a gente tem do Z4. Então, acho que cada vez mais provável que a gente não vá ter essa preocupação até o final do campeonato com a zona do rebaixamento. Os próximos 16 jogos a gente vai conseguir respirar um pouco mais. E aí era legal falar um pouco do número. Depois desse jogo, o Guarani tem 28 pontos em 22 jogos, com 7 vitórias, saldo de gols de -2 e um aproveitamento de 42,4%. Já estou entrando nas casas decimais. Vocês vão entender por quê. Quando a gente fala de sair da zona do Z4, o Guarani precisa, baseado sempre nas nossas contas de 44 pontos, 16 pontos. 16 pontos, o que quer dizer, nos próximos 16 jogos, aproveitamento de 33,3%. Para um time que, mesmo com o início muito ruim, fizemos 42,4% até agora. Então, absolutamente, estamos sobrando em relação a essa necessidade dos 44 pontos, né? Que é 1/3 de aproveitamento. Muito legal. Para chegar no G4, ou seja, para brigar por uma subida, partindo da premissa que 62 pontos seria o mínimo necessário para poder brigar por essa vaga, nos próximos 16 jogos o aproveitamento de 70,8%. É muito alto. Eu ainda sou conservador de não querer pensar nisso. Eu acho que os objetivos a serem traçados agora são: se afastar de vez da zona do Z4. Nós estamos muito próximo de carimbar isso. Estamos muito próximo. Eu diria quase que 100% de chance de a gente já ter conseguido isso. Estamos muito próximo disso. Próximo objetivo, ganhar o derby. Nós precisamos vencer o derby. E olha, nós estamos a 5 pontos dos carinha lá de cima, lá da avenida. Estamos muito próximo, 5 pontos. Com o vencendo o derby a gente tira mais 3, ou seja, para acabar o campeonato na frente da Pinguela é muito provável e é o próximo objetivo nosso. Terceiro, aí sim, se aproximar do Z4 e tentar um sonho,
absolutamente improvável ainda, gente. Não dá para sonhar. Temos que pensar, assim como o Felipe Conceição está dizendo, jogo a jogo. Não dá para ficar sonhando antes com isso. Só que tem um número legal aqui para falar para vocês. Qual o aproveitamento do Guarani na era Felipe Conceição? Ou seja, em 8 jogos nós tivemos 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aproveitamento de 70,8%. É exatamente o aproveitamento que nós precisamos para chegar no G4 com 62 pontos e tentar brigar por uma vaga. É difícil? É absolutamente difícil e muito improvável. Mas já está começando a podermos sonhar. Ainda é muito cedo. Vamos deixar acabar a rodada. Não vamos pensar nisso ainda. Ainda é muito cedo. Temos um jogo difícil com o Paraná e nós precisamos jogar bem. Além do resultado, nós estamos precisando jogar melhor do que jogamos com o Botafogo. Parecido com o que jogamos com o Cruzeiro. Fazer uma grande partida novamente. Jogar como nós jogamos com o Juventude lá no Rio Grande do Sul. Aproveitando as oportunidades que tivemos. Se a gente puder trazer um bom resultado do Paraná, seria sensacional. O time está numa pegada bastante boa. A zaga ainda é a nossa grande preocupação, mas acho que a evolução é sensacional. Temos falhas, temos um time com as limitações absolutamente conhecidas e reais. Não dá para a gente sonhar muito, mas hoje nós estamos muito mais contentes, muito mais tranquilos nesse campeonato. Então, gente, um grande abraço para vocês, até o próximo pré-jogo, na próxima segunda-feira, e vamos tentar mais um bom resultado rumo ao sonho, né? Que pode vir, mas ainda é muito improvável. Vamos fazer pelo menos um campeonato. Falta ainda a gente falar um pouquinho do jogo, das notas dos jogadores, que é o que muita gente gosta e é aquilo que tem chamado a atenção de muita gente. Então vamos lá, de maneira rapidinha, bater uma bola com relação às notas dos jogadores. Gabriel Mesquita teve uma razoável participação, mas fez só 2 defesas, uma no primeiro tempo, que ele tirou na linha do gol, e no segundo tempo que ele fez lá uma manchete de vôlei lá, bateu um pouco de roupa, felizmente pro lado certo, vou dar nota 6 para ele. Cristóvão fez o chute do segundo gol, mas falhou importantemente no primeiro gol, então vou dar nota 5,5 para ele. Valber, os mesmos 5,5, não teve falha, também não foi excelente, foi razoavelmente seguro, nas jogadas pelo alto não teve falha nesse jogo, 5,5. Mais ou menos pelos mesmos motivos, Romércio, 5,5 também. Bidu fez uma partida razoável, não foi brilhante, não deu grandes assistências, mas deu um rolinho sensacional, tem personalidade, tem categoria, não comprometeu, é um cara atento, tem sido cada vez mais atento, dou nota 6 para ele. Bruno Silva, além de ter tomado o terceiro cartão amarelo, não joga no próximo jogo, mas isso é parte do jogo, principalmente para um volante, fez uma partida só razoável. Já teve partidas melhores como volante. Então, o Bruno Silva hoje vai levar um 5,5. Murilo Rangel, apagado, incomparável quando a gente lembra da jornada dele contra o Cruzeiro. Vai levar só uma nota 6, porque não comprometeu, fez uma partida só razoável, mas um pouco apagado. Crispim, mais apagado ainda. Um dos melhores jogadores que a gente tem na equipe, vai levar só um 5,5 hoje, porque estava um pouco sonolento. Pablo se achou naquela posição, marcou o primeiro gol, fez um primeiro tempo bastante interessante, um segundo tempo um pouco mais apagado, mas ainda assim leva a nota 7, foi o melhor do time, talvez na média, nós não tivemos ninguém brilhante, mas levou uma nota 7. Júnior Todinho marcou o segundo gol, não falhou numa bola reboteada pelo goleiro, vou dar nota 6,5 para ele. Ele é o nosso goleador, às vezes com partidas melhores do que outras, mas é um goleador, sem dúvida nenhuma, 6,5. Bruno Sávio, muito pior do que jogou contra o Cruzeiro. Aquela posição de falso 9
teve um bom jogo contra o Cruzeiro, mas eu não repetiria. Acho ele mais interessante pela beirada do campo. Acho ele um cara que tem um certo talento, tem dificuldade para finalizar. Hoje não fez um grande jogo, está um pouco sumido. 5,5 para o Bruno. Dos que entraram, Arthur Rezende e Vagninho, sem nota, eles entraram muito depois dos 40 minutos. Giovani entrou como sempre, um pouco apagado, um pouco sonolento, por dar nota só 5 porque não comprometeu. Rafael Costa, pouco tocou na bola, não fez grandes coisas, também uma notinha 5. O melhor dos que entraram, o mais acordado, não o conhecia, não tinha visto ele jogando ainda, só de filme, mas ele entrou muito acordadinho, um cara esperto, a gente vê que ele tem certo talento, fez algumas jogadas de personalidade. Rickson, 5,5, é um cara que pode entrar no time, pode ser útil ao time. Próximo jogo, a gente vai falar ainda no pré-jogo, mas temos alguns times como caras que não jogam, como o Bruno Silva, por exemplo. Não sei se o David vai estar pronto, se tiver uma boa oportunidade, ou até mesmo o Marcelo, porque o Rickson não me parece ser um primeiro volante. Nós precisamos de um cara primeiro volante ali na frente. Então vamos ver, temos algumas boas alternativas, alguns caras pendurados também. Até segunda-feira a gente vê quem é que pode ser uma alternativa e vamos discutir melhor no próximo programa, tá bom? Gente, grande abraço. Boa noite para todo mundo e a gente se fala na próxima segunda-feira. Um abraço, tchau!